cujo ambiente está mais do que preparado, mas a gente precisa também nos ambientar com uma palavra, né? E nós vamos fazer a leitura do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, lição de número 54, cujo título é Fariseus. Acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus. Jesus está em Lucas 12, 1. Fariseu ainda é todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso, privilegiado das forças divinas. O orgulhoso, descendente dos doutores de Jerusalém, ainda vive, atravessa todas as organizações humanas, respira em todos os templos terrestres. Acredita-se o herdeiro único da divindade, da divina bondade. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universais, submetendo-as ao ponto de vista que esposou na sua escola ou no seu argumento sectarista. Jamais comparece ante a bênção do Senhor na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios, mas como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor de considerações especiais. Os aprendizes fiéis necessitam cautelar-se contra o levido de tais enfermos do espírito. Toda ideia opera fermentações mentais. Certamente que o mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando de influenciação deles. Exigências farisaicas constituem perigosas moléstias da alma. Urge auxiliar o doente e extinguir a enfermidade. Todavia, não conseguiremos a realização provocando tumultos, e sim usando a cautela na antiga recomendação de vigilância. Nada menos atual, né? Eu convido a todos a fechar os olhos. E por que esse convite? Para que nós possamos mergulhar dentro de nós mesmos e fazer uma ligação mais apropriada com o Criador, que está sempre presente em nossas vidas, agradecendo acima de tudo a sua bondade, a sua misericórdia e a sua justiça. E a presença do Mestre Jesus em nossas vidas, que nos fortalece a cada dia, a cada levantar, para que nós possamos agradecer e tomando as decisões mais acertadas na sua direção, caminhando com Ele, desbravando as dificuldades de cada dia, com a confiança que Ele nos oferece sempre com a sua presença, iluminando todo o nosso caminhar. E assim nós fazemos, Senhor, por todas as graças recebidas, por todas as bênçãos, orientações e o fortalecimento dos nossos amigos espirituais que também estão sob tua orientação, nos pavimentando esse nosso caminhar. Obrigado, Senhor, por nos ajudar a estar aqui por mais uma vez, para aprender, com o estudo do teu Evangelho, um pouco mais de como podemos te servir melhor. Abençoe esse nosso propósito, abençoe essa casa que nos promove essa oportunidade, abençoe a todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, nesse compromisso de buscar no teu Evangelho o modo de viver dentro da tua orientação. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus irmãos, é com muito carinho, com muita felicidade que nós fizemos o convite e ela nunca recusa, Solange Aguiar lá do NELD, que veio falar para nós, nos ajudar a entender um pouco mais, lá no capítulo 23, estranha moral, odiar os pais, abandonar pai, mãe e filhos, itens 1 ao 6. Solange, é todo seu. Bom dia, gente. Bom dia. Para ela foi mais forte. Estou sentindo. Muita. É que eles já acordaram mais com a sua palavra, com a palavra de Emmanuel. Que nós tenhamos nessa manhã, nesse dia, mas nesses momentos que estamos aqui, tudo aquilo que nós esperamos
ou melhor, tudo que nós precisamos, porque nem tudo que nós queremos muitas vezes nos faz bem. Então, os amigos espirituais, espíritos responsáveis por esta casa, por nós individualmente, eles sabem melhor o que nós precisamos. E aqui, nesse ambiente preparado, com bastante antecedência, antes de nós chegarmos, eles têm mais condições de nos dar as nossas energias que precisam nos dar, eles têm mais condições de aclarar a nossa mente para que a gente possa pensar melhor, decidir melhor, e, como hoje fizemos, escolher aquilo que nos faz bem. Estamos aqui para isso. Que Jesus, que Cáritas, que os amigos protetores espirituais me ajudem para que a gente possa estudar o Evangelho mais uma vez. Com certeza, a maioria aqui já estudou várias vezes, mas eu digo, né, quanto mais eu estudo o Evangelho, mais eu fico impressionada como é fonte de conhecimentos que cada vez mais a gente vai entronizando no conhecimento e a gente espera no comportamento, porque, afinal de contas, é isso que a gente quer, né? Estudar para que a gente possa melhorar. Então, hoje, né, para a gente começar logo, que a gente começa a conversar, eu começo a conversar e esqueço do trabalho em si. O capítulo 23 é um capítulo que meus protetores estão dizendo: Solange, você tem que estudar isso. Porque sabe aquele capítulo? Vou confessar para vocês, que eu abro o acaso, aí dá lá, aí eu vou para o outro. Vou para o quinto. Justiça das aflições, aquelas coisas, meu Deus. Mas a gente precisa estudar. Se não precisasse, você não estava aí. E muitas vezes, né, aí quando eu falo isso porque eu já fiz agora recentemente, nesse mês mesmo, sobre outro item, sobre esse item também. E a gente vê como nós precisamos acolher a ideia da doutrina espírita, né, que nos diz que nós precisamos entender, como outras doutrinas, pelo menos é que eu percebo, nunca participei delas diretamente, basta ler, né? Então, decora aqueles versículos, decora aquilo tudo e faz muito bem. Para mim, então, ler o Evangelho é terapêutico. Ler a Bíblia, porque também estou estudando o Antigo Testamento, porque eu realmente também confesso, há um tempo atrás, não abri o Antigo Testamento, porque já tem o Novo, Jesus trouxe tudo, para que eu vou no Antigo Testamento? Só que o Antigo Testamento tem a raiz, tem as fontes do que Jesus trouxe, muito do que Jesus trouxe, porque Jesus estudava o quê? Porque Jesus estudava. Pode ter certeza que ele, pelo menos ele lia, né, para dar exemplo. A vida dele foi toda de exemplo. Então, ele abria lá aqueles pergaminhos e ele estudava o quê? O Antigo, que naquele tempo nem era antigo, né? Era o único que tinha. E ele falava, muita coisa que ele fala tem o seu fundamento no Antigo Testamento. E claro que, se é uma primeira revelação, se a gente estuda a segunda, se a gente estuda a terceira, se a gente não estudar a primeira, vai ficar uma lacuna. E ficava mesmo. Hoje, né, com muita ajuda, a gente está penetrando nesse universo do Antigo Testamento. Mas, voltando, né, ao estudo do Novo Testamento, nós temos esses itens.
ou essas palavras de Jesus, que muitas vezes a gente se sobressalta. O que Jesus quis dizer com isso? O que Jesus... Por que Jesus fez isso, gente? Tudo que Jesus falou, tudo que Jesus fez é para nós refletirmos, para nós entendermos a real conquista que nós precisamos fazer. Ele já tinha feito. Por isso ele é nosso guia, né? Porque ele já percorreu todos esses caminhos há muito tempo, já sabe de tudo, e ele veio para nos guiar. E um guia, com certeza, sabe o que precisa fazer para chegar ao caminho, para chegar ao lugar, né, que a gente quer chegar, que a gente precisa chegar, que é, vamos resumir, é o céu. É o reino de Deus, não é? Então, Jesus veio trazendo para nós todo esse relato, e muitas vezes, e eu digo, né, já confessei que eu mesma estranho, mas isso é bom, porque Kardec também estranhou, acredito eu, pelo menos ele botou o título, né? Estranha moral. Estranha moral. Por quê, né? Aí a gente vê, nesse capítulo, né, que nós vamos tratar dos 6 primeiros, odiar os pais. Jesus falou isso? A gente fica assim, né? Será que eu preciso estudar hebraico? Será que eu preciso fazer uma regressão de memória? Porque, de repente, a gente estava por lá. De repente, a gente nem chegou perto de Jesus, né? Eu acho que nem cheguei. Abandonar pai, mãe e filhos. Tá, Jesus falou isso. Está lá no Evangelho. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Como assim, Jesus? Como é que o morto vai enterrar o outro morto? Não parece uma coisa meio contraditória? Não vim trazer a paz, mas a divisão. Aí, o que a princípio, né, a gente que quer se livrar logo do problema, não quer pensar muito, gente, até Kardec falou isso. Mas ele falou como a maioria das pessoas falam. Ele não disse isso, não. Isso aí são aqueles discípulos, que ele não escreveu nada, aqueles discípulos dele, né? Mateus. Aí vem o nosso preconceito. Cobrador de imposto, já tinha a cabecinha dele, coitado, né? Ah, meu Deus, coitado da gente, né? Que fala isso. Tinha a cabecinha dele lá, todo materialista, todo cheio de negócio. Ele, quando ele escreveu, bem depois que Jesus já tinha partido, Mateus botou isso de pai, né? Lucas nem estava com ele, né? Nem estava com ele. Ouviu de alguém, que ouviu de outro alguém, que ouviu de outro alguém. Aí é igual aquele telefone sem fio. E quando chega nos ouvidos do que tinha que escrever, ele ouviu isso, ou ele percebeu isso. A gente pode pensar assim, é uma hipótese. Mas, né, raciocinando melhor, o que a gente pensa? Será que Jesus, ele não estava presente de corpo, fisicamente, mas será que ele deixou aqueles discípulos escreverem o que quisessem? Deixou escolher, porque havia vários evangelhos, vários evangelhos, né? Várias pessoas escreveram sobre Jesus, mas deixou que escolhessem aqueles 4, porque acharam melhor. Eu tenho para mim, né? E outros bem mais elevados que a gente, pensa que Jesus esteve coordenando todo esse trabalho de evangelho, todo esse trabalho de notificar, para ficar para a posteridade, para chegar até hoje, para nós. Então, com certeza, eu tenho essa certeza, respeitando quem pensa diferente, mas
Tudo que está ali no Evangelho é para a nossa reflexão, é para o nosso conhecimento, mesmo que a gente não entenda naquele momento, né? Mesmo que a gente abra o Evangelho, leia e fala assim, não entendi. Espera, nós amadurecemos, tudo vem a nosso favor para melhor. Hoje, você pode não entender direito aquela mensagem. Espera um pouco, lê daqui a um tempinho, ou mais um tempinho. Com certeza você vai entender de uma forma que te contemple, que te ajude a evoluir, né? Então, o primeiro, né? Logo, Kardec escolheu esse pedacinho aí de Lucas, que ele deu uma resumida, diz assim, como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes, se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e sua mãe, a sua mulher, a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Jesus fala forte, né? Ele fala, mas vamos pegar primeiro, a gente vai ver mais essa parte mais adiante, mas vamos ver isso aqui, olha, caminhava grande massa de povo. Nesse momento aí, um grande número de pessoas seguiam Jesus. E seguiam Jesus para quê? Para ouvir o que Jesus tinha a falar, para aprender, para evoluir, para... Será? Ai, eu fico, gente, ai, meu Deus do céu, eu sou muito imperfeita. Até hoje, muitos que querem, que dizem que aceitam Jesus, que querem seguir Jesus, qual o motivo? É para melhorarem? É para a sua evolução? Infelizmente, muitos querem ainda a cura, porque essa grande massa aqui, ouviram dizer que havia um curandeiro, naquele tempo, né, falava outra coisa, um profeta que curava. Dentro da minha cabecinha, e dentro do que a gente estuda, essa grande massa estava atrás de cura. Ou talvez, né, como muitos chegavam, tiveram coragem de chegar perto de Jesus, pedir o conselho dele, pedir que ele aconselhasse alguém a dar, né, a herança para ele. Enfim, a maioria que estava ali não queria realmente ouvir Jesus. Aí Jesus já vem falando isso. Olha, abandonar, odiar pai e mãe, carregar a sua cruz. Quem quer carregar a cruz, gente? Quem quer carregar a cruz? Ainda mais quando a cruz é bem pesadinha, né? A gente quer alguém para dar a cruz, esquecendo que ele carregou a cruz dele e ele carregou para nos dar exemplo. Poderia dar outros, e deu outros, mas ele carregou a cruz até o fim. Então, aquele povo ouvindo isso, quem sabe, muitos, e a gente sabe que muitos, aceitaram essa proposta, porque ele disse, olha, que de vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Quantos ficaram daquela grande massa que seguiu Jesus? Quantos ficaram como discípulos dele? A gente fala sempre dos 12, né? Mas havia mais, tá? Também não foram só 12, não. Tinha mais. Os 12 foram que o seguiram realmente e que ele mandou para divulgar, depois que ele foi, né? Divulgar o seu evangelho.
Esses 12, depois teve 70, depois muitos mais, graças à bondade de Deus, que nos trouxe Jesus, ou permitiu que Jesus viesse em corpo para nos orientar, para que nós saíssemos dessa nossa acomodação, que ainda, eu falo por mim, tá? Não estou falando por vocês, não. Muitas vezes a gente ainda está. Acomodação, porque mudar, transformar, melhorar, dá trabalho. Dá trabalho. E a gente quer trabalho? Eu digo para os meus netos hoje, dizia para os meus alunos lá atrás, para os meus filhos também, eu dizia para eles, destruir é fácil. Eu falava assim, qualquer criança destrói uma obra de arte, e é fácil. Uma obra de arte é algo que alguém demorou séculos não, mas muito tempo para construir. Agora, vai construir aquilo. Não é fácil, não. Destruir, tranquilo. Agora, construir e reconstruir é o que nós precisamos fazer, né? Nos reconstruir. Bem, mas vamos continuar aqui, porque senão a gente vai para outra. Então, Kardec diz isso, né? Ele tem um parágrafo inteiro falando isso, que a língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. Então, uma das hipóteses do que por que Jesus disse isso e chegou até a nós assim, é porque, gente, ele falava em vários dialetos, né? Aramaico, depois chegou para o hebraico, depois passou para o grego, depois passou para o latim, depois passou para o alemão, até chegar ao português, né? Mas a língua hebraica ela era pobre. O português é muito rico, gente, mas, mesmo assim, a gente tem ainda umas dificuldades que quem está aprendendo português fica meio confuso. Então, Kardec, isso aí, gente, olha a humildade de Kardec, que ele conhecia latim muito bem, ele conhecia as línguas, né, muitas línguas, mas ele foi perguntar a esse senhor Pesani, que era amigo dele, e que conhecia o hebraico. Então, ele perguntou, para ele ter certeza do que ele colocaria no Evangelho, e o melhor, né? Ele colocou aqui. Aqui não, colocou no Evangelho. Ele colocou a nota no Evangelho e disse que era o senhor Pesani, que era um conhecedor muito grande do hebraico, que lhe disse isso. Quer dizer, Kardec também, né, vem nos ensinar, se você não entende muito bem algo, procura quem entende. Ou, pelo menos, que vai te dar alguma explicação. Haroldo Dutra, eu sigo Jesus, mas eu também sigo na internet Haroldo Dutra. Ele diz assim, você tem uma dor de dente, para você cuidar do seu dente, você vai ter que estudar odontologia para cuidar do seu dente? Você vai a quem estudou pedir para que ele trate, para que ele cuide, não é? Você vai ao dentista. Então, a gente não sabe hebraico, a gente não sabe essas línguas mortas, né, que todas elas não são mais faladas, e aí a gente simplesmente diz assim, eu não posso estudar a Bíblia porque eu não sei hebraico. E só quem sabe hebraico, o Haroldo Dutra, ele fez lá, ele estudou a língua, ele sabe, ele fez até a tradução, né? A tradução da Bíblia, do Novo Testamento, né? E de outras obras, mas diretamente lá, da fonte, é bem melhor. Mas a gente tem tanto, ainda mais a gente da doutrina espírita, tem tantos que podem nos ajudar.
Kardec foi lá conversar com esse senhor aí, que era professor, e ele explicou isso, que no odite, em latim, aí já é em latim. A mesma palavra, né, que a gente não vai ler, porque caiu, misei, deve ser isso, não sei se é assim, em grego, não quer dizer odiar, porém amar menos. Olha só, a grande diferença entre odiar e amar menos. O que o verbo grego misein exprime ainda melhor o expresso verbo hebreu, aí já é outra. Gente, olha só. De que Jesus se há de ter servido. Esse verbo não significa apenas odiar, mas também amar menos, não amar igualmente, tanto quanto a um outro. Então, o primeiro mandamento, né, amar a Deus acima de todas as coisas. Não é o primeiro mandamento? Então, se eu amo a Deus acima de todas as coisas, claro que eu amo meu marido, meu filho, meu guru, menos que Deus. Então, odiar, vamos sempre pensar assim, Kardec, pelo menos, concluiu isso, né? Não é como nós pensamos hoje. Como significa em português e nas línguas, né, modernas, significa essa palavra. Significa amar menos. E Jesus, né, ele com certeza sabia do que iria acontecer para aqueles que realmente encontrassem valor na sua doutrina, no que ele veio trazer. No item 2 diz assim: aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim. Aí, Mateus já não falou odiar, falou amar seu pai e sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Aí a gente já melhorou, já suavizou, melhor do que odiar. Mas, mesmo assim, né, Jesus dizer que quer que a gente ame mais a Ele, mais a Ele, né? Não, a gente pode entender que é a sua pessoa, mas a gente pode entender também em todo o conjunto que é Jesus. A gente pegou até essa gravura aí para a gente mostrar, né? Muitas vezes isso acontece atualmente. Alguém, vamos pegar nosso exemplo aqui, descobre o espiritismo, né? Descobre o espiritismo, se apaixona e começa a estudar. Mas a família é de tradição católica, por exemplo. O que acontece? A incompreensão, até muitas vezes, né, a discussão, até muitas vezes o rompimento que não deveria acontecer. Nós vamos falar sobre isso, mas muitas vezes acontece, porque nós ainda temos esse grande vício, falar como os maiores falam, né, que é vício, porque a gente fez isso muito tempo, aí a gente acabou ficando viciado. Achar que quem pensa diferente está errado. Por quê? O eu. Eu é que tenho razão, eu é que tenho a verdade, e tudo que eu sei, tudo que eu faço é o certo. Então, se um filho, por exemplo, né, descobre outros caminhos, infelizmente, é bem provável que vá haver, pelo menos, um pequeno desconforto, vamos dizer assim, na família, né? Então, Jesus colocou isso. Mas, se você ama, se você percebe que aquilo ou aquele que você conheceu tem valor, é bom para você. É bom para você. Nem sempre é bom para o outro.
O outro tem seus caminhos, suas experiências, sua proposta de programação terrena. Mas, para você, você percebe que aquilo é importante. Então, muitas vezes, as dificuldades no relacionamento familiar vêm por uma coisa, gente, que seria para o bem, né? Para a religião. Religião, para o conceito doutrinário que a pessoa adotou. Então, Jesus quis dizer isso, né? Que não é digno. Por quê? Porque a pessoa realmente vai ter que fazer uma escolha muito grande. Seguir Jesus não é fácil. É muito bom, mas não é fácil. E aí, no 5, né, nós demos uma puladinha aí, porque tem para pegar o que Lucas colocou. Olha o que Lucas disse. Então, disse-lhe Pedro, quanto a nós... Pedro falou para Jesus, desculpe. Pedro falou para Jesus. Quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. E foi mesmo, né, gente? A gente estudando o Evangelho, gente, esses aqui deixaram tudo. Deixaram a rede, deixaram a família, deixaram as suas posses para seguir Jesus, seguir aquele homem que não tinha nem uma pedra para repousar a cabeça. Gente, é muito amor, né? Seguir alguém que tem nada material para oferecer, mas tinha, né, toda uma força, um poder espiritual que esses aqui ganharam muito. Então, Jesus falou, Jesus observou, digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais. E no século vindouro, a vida eterna. Aí a gente pensando, né? Eu não tive essa experiência, porque eu já nasci, porque Papai do Céu falou, bota ela já numa família espírita, que ela, dessa vez, ela vai ter que, pelo menos, consertar um pouquinho, né? Mas a gente percebe muitas pessoas que conhecem a doutrina espírita, não é só a doutrina espírita, não, uma doutrina que realmente lhe satisfaz, onde ele percebe que ele precisa se transformar, precisa melhorar. Não é isso que Jesus falou? Já neste mundo, já não está recebendo? Eu vejo cada caso, cada transformação, a gente sabe, a gente ouve, de pessoas nesta vida, já se transformando, e não é só dentro da doutrina espírita, não. Nós temos aí depoimentos de várias outras doutrinas, onde a pessoa realmente, eu acho bonito, tá, gente? Não é que eu queira fazer isso na casa espírita, eu sei que não vai ter e não é para ter mesmo. Mas, sabe aquela coisa de mergulhar no rio, né, o batismo, mergulhar no rio e sair? A gente vê várias, agora mesmo tem uma amiga que fez isso, mas chique, lá no Rio Jordão, tá? Então, que é chique, né? Foi lá no Rio Jordão, mergulhou e saiu assim. Quando ela volta, né, a gente percebe que a pessoa realmente, aquilo foi um marco na vida dela. E parece, foi recente, parece que está sendo mesmo, nessa minha amiga está sendo uma transformação. Não é lindo isso? Ele já nesse mundo já não está recebendo, porque realmente encontrou algo que faça sentido na sua vida. Isso é seguir Jesus, é seguir. Não seguir como a gente faz agora, né? Nos Instagram da vida, que a gente só dá pim, estou seguindo. Não, Jesus falou,
É preciso muito esforço, muito sacrifício para nós nos vencermos, né? No item 4, aquele que houver deixado pelo meu nome, de novo, né? Aí é Mateus que fala, sua casa, ou seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, os seus filhos, suas terras, receberá o cêntuplo, 100 vezes mais de tudo isso, e terá por herança a vida eterna. Quer dizer, vai para um mundo onde Jesus falou, né, para o futuro, mas irá para um mundo onde não precisará voltar a ter esse corpo físico de carne. Vida eterna é isso. Um dia, todos nós não precisaremos mais de corpos físicos. Estaremos, né, junto ao Pai, como eles dizem, para sempre, sem precisar retornar. A gente pegou a figura de Francisco de Assis. Gente, a coisa mais linda que eu adoro, né? Não posso falar, não, porque Francisco de Assis fez isso, gente. Vivia uma vida desregrada, uma vida cheia de jovem, né? Rico, pelo menos com posses. Um dia, ele percebeu, ele recebeu o chamado e ele aceitou. O que ele fez? Rompeu com o pai, com a mãe, com a família, com os amigos, saiu pelado. Nem roupa ele quis, né, daquele mundo que ele realmente deixou para trás e começou uma nova caminhada. Deixou clara, ai, gente, esse amor, que ele, não é porque ele se afastou que ele deixou de amar, não. Mas ele amou mais a Jesus, que é o que Jesus colocou, do que a Clara, que o acompanhou, que eu fico imaginando na minha cabeça, né, lá no mundo espiritual maior, os dois trabalhando juntos, ai, que alegria, a vida eterna. Mas aqui, nessa vida que é passageira, nesse pedacinho aqui, ele deixou, ele se afastou. E, como nós, né, percebemos, e até hoje a gente está aí procurando aprender também com ele, né, Francisco de Assis trouxe, assim, para nós esse exemplo maravilhoso. Conseguiu tudo o que ele queria, que era, né, implantar a igreja, não a igreja física, mas a igreja, o que Jesus trouxe, né, que é a congregação de todos os irmãos, num só objetivo, sem riqueza, sem tantos aparatos como a igreja, né, da época de Francisco, vamos dizer só na época dele, tinha. Ele não conseguiu, mas ele conseguiu, sabe, dar aquela sacudidela naqueles, e muitos, né, que estavam lá, até no Papa, que percebeu com vergonha, porque eu fico com vergonha muitas vezes, com vergonha de que realmente estava no caminho errado. Agora, transformar, mudar, é muito difícil, né? E ainda no 6, disse-lhe outro, Senhor, eu te seguirei, mas permite antes, disponha do que tem em minha casa. Deixa eu acertar as coisinhas lá em casa, aí eu vou atrás de você. Aí Jesus respondeu, quem quer que, tendo posto a mão na charrua, que é aquele instrumento, né, que a gente não, os agricultores vão trabalhando a terra, olhar para trás não está apto para o reino de Deus. Então, dizem, né, os agricultores lá que, realmente, se você estiver empurrando a charrua, assim, linha reta, se você olhar para trás, o que vai acontecer? Você vai dar uma curvinha e você não vai fazer o caminho certo, o caminho reto. Então, Jesus pegou esse exemplo aqui. Se você quer seguir Jesus, esquece o teu passado. Porque muita gente fala, mas eu sou um pecador, eu fiz tanta coisa errada. Gente,
Paulo fez isso. Paulo, quando encontrou Jesus, ou Jesus o encontrou, ele realmente foi a transformação uma das transformações maiores que nós temos, né, como exemplo. Ele deixou o pai, deixou a doutrina que ele seguia e fazia com muito empenho. Por quê? Ele pegou na charrua e foi em frente. O que você fez lá no passado já era, acabou. Não vai dar mais para consertar. Mas como, né, muitos falam, e Chico foi o que falou também, vamos fazer um novo presente, um novo caminho, um novo futuro. Então, isso que Jesus, que a gente acha estranho a beça, Jesus dizer isso, né? Deixa tudo e me segue. Mas esse deixar tudo é deixar o que você fez, você, estou falando em geral, tá? Era ignorante, não conhecia a lei de Deus, não sabia o que estava fazendo, ou sabia, mas estava com outros propósitos. Agora que você pegou na charrua, que você quer seguir a Jesus, que você quer seguir a nova revelação, a terceira revelação, esquece, deixa para trás, ficou para trás, não olha para trás, olha o presente, o agora, né? É o que realmente, o nome presente é maravilhoso, né? Aí a gente pediu auxílio, que a gente sempre pede, né? Auxílio a Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, onde ele tem essa página aqui, que a gente trouxe pedaços, tá? Que tem o título Renunciar. Renunciar. O que é renunciar? E ele se baseia na mensagem de Mateus, né? Quem tiver deixado casa, irmão, pai, tudo, né? Receberá 100 vezes, o cêntuplo, né? E herdará a vida eterna. Então, Emmanuel diz para a gente assim, neste versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. Há necessidade, aí a gente colocou em negrito, proclama o Messias de abandonar pai, mãe, mulher e irmãos do mundo. Porque vamos combinar, né? Aí a doutrina espírita, a terceira revelação, nos diz: teu papai, tua mamãe, teu irmão é nesta vida, não é? Neste mundo aqui que você está vivendo. Mas quando você desencarnar, quando você estiver no plano espiritual, ele vai ser, como todos amigos, teu irmãozinho. Então, é abandonar, como Jesus falou isso, né? Quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Quem são? Muitas vezes, em muitos casos, o papai, a mamãe foi um grande inimigo meu na outra vida. E eu tenho agora que realmente acompanhá-los e, como o Emmanuel vai dizer aqui, renunciar muitas vezes a ter essa transformação que eu queria que eles tivessem, né? Então, aí Emmanuel diz, no entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Como é esse renunciar? Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor de seu nome. Então, é renunciar por amor. Amor a Jesus. À primeira vista, o alvitre divino parece contrassenso. À primeira vista. Esse convite, né? Não está muito legal. Como olvidar, como esquecer os sagrados deveres da existência, se o Cristo veio até nós para santificá-los? Cristo, o mandamento que ele trouxe e que ele fez, né, executou, amar. O que ele pode dizer que eu tenho que largar tudo? Os discípulos precipitados, diz Emmanuel, não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Os próprios discípulos de Jesus e os que vieram depois, não entenderam bem isso. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro,
Claustro é aquele lugar pesado, né? Onde os padres, as freiras, muitos ficam o tempo, a vida inteira, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis. Muitos, né? E pelo menos é o que Emmanuel diz. Eu vou tirar a minha opinião aí, mas Emmanuel diz, né, que muitos querendo seguir Jesus e vendo isso acharam que tinham que deixar tudo para trás. E fazem isso, e muitos fazem por amor a Jesus. Tem seu mérito? Claro que tem. Mas vamos nós de novo, né? Vamos raciocinar. Será que é só isso? Vou deixar tudo para trás e vou seguir Jesus. Aí vou ficar, né? A gente respeita muito essa decisão, é decisão deles. Nós não temos nada a ver com... Eu não tenho nada a ver com isso. Mas tem ali em Jacarepaguá lá em cima, lá, minha cunhada gosta muito de ir lá, somente quando ela tem um pedido muito forte para fazer, ela pede para as freirinhas. As freirinhas, elas não têm contato com ninguém, gente, só entre elas. Até a missa, elas assistem, as missas que tem lá no mosteiro, esqueci o nome do mosteiro, elas assistem, mas segregadas, lá atrás. Não tem contato. Quando a minha cunhada fez isso e faz, nós já fomos, eu não me lembro nem por que eu fui, mas eu vou, me convida, eu vou. E até para eu ver, né, uma coisa diferente. Ela bota assim, os bilhetinhos, assim, o nome das pessoas, os pedidos, assim, por baixo assim, da janela, assim, na frestinha, assim, para elas orarem. Elas ficam o dia todo lá, só orando. Gente, meu Deus, eu falo, eu não estou preparada para isso e nem, sinceramente, nem quero ficar. Porque à primeira vista, pelo menos dentro de mim, são provas voluntárias ou, quem sabe, né, são necessidades que aquele espírito precisa para fugir mesmo das tentações, que não está fácil, não, gente. Não é fácil, nunca foi. Agora, então, as tentações estão aí. Então, você presa, você segregada, tem muito mais, vamos dizer assim, condições, talvez, mas tem, né, sabe, esse negocinho aqui dentro da nossa cabeça, gente, pensamento. Mesmo não assistindo televisão, mesmo não vendo noticiário, mesmo não vendo a vida aí fora, aqui dentro, muitas vezes, mas vamos deixar para lá, né? Respeitar a escolha de cada um. Aí Emmanuel diz, observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. Então, é a opinião de Emmanuel, que sabe muito mais que eu, e a gente respeita muito a opinião dele. Renunciar ao Cristo por amor, renunciar ao mundo e aceitar o Cristo por amor ao Cristo, é perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Perder as esperanças da terra, conquistando as do céu, neste mundo, está difícil, mas é o que a gente precisa fazer. Olha só o que Emmanuel fala, a gente tem que recorrer mesmo a quem sabe mais, né? Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos. Olha isso aí, para mim, eu me arrepio, gente, eu juro que eu me arrepio. Renunciar a ver aquele filho, aquele pai, aquela pessoa, seguir o caminho que você vê que é o melhor, que é o mais certo. Por quê? Unindo-nos, e como fazer isso, né? Unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus,
Então, em vez de eu abandonar, de eu sair, eu não quero saber, ficar querendo errar, estar querendo ir para esse mundo errado, que vá, eu vou me embora. Não, Emmanuel diz que não. A gente tem que se unir mais a essa pessoa, respeitando a sua liberdade de ação e sabendo que Deus, acima de tudo, Deus, está provendo. Vai, esse espírito, nós aprendemos isso na doutrina, gente. E por quê, né? Então, mãe é fogo. A gente quer consertar o outro a ferro e fogo, porque tem que consertar. A gente vai influenciar, mas vai influenciar como? Olha o que Emmanuel diz, né? Unindo-nos mais a eles, trabalhando no aperfeiçoamento com Jesus. Então, de outra maneira, Emmanuel diz, fica com ele e dá o teu exemplo. Acaso encontras compreensão no lar? Aí, Emmanuel, né, é profundo. Quem não? Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. É o que Jesus falou e todos, né, que sabem das coisas falam, né? Floresça aonde foi plantado. Se tu está naquela família, se tu está com aquele chefe, se tu está com aquela dificuldade com teu vizinho, tu não está ali à toa, não. Tu foi colocado ali propositalmente para o teu bem. E para o bem deles também, né? Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes tudo bem por dedicação ao Mestre. Então, por amor a Jesus, você fica ali fazendo o que Jesus faria. E somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Então, é renunciar, mas não é deixar sair, não é ficar e dar o seu exemplo. O exemplo, gente, que é muito difícil. É muito difícil, mas nós precisamos fazer. Afinal de contas, nós estamos aqui para isso, né? Aí a gente tem a segunda conclusão, e eu digo assim, né? Eu estou muito moderninha, então... Moderninha não, agora é mais fácil, tem, né? A gente recorre também à inteligência artificial. Afinal de contas, gente, eu tenho feito isso, vocês façam isso. Bota lá, eu boto no Google mesmo, não tem aplicativo especial, não. Bota o tema da minha palestra, gente, me traz tudo direitinho. E eles ainda mandam avaliar. E quando tem alguma coisa que não está bom, eu não avalio muito bem, não. Mas até hoje eu tenho avaliado bem. A conclusão que a inteligência artificial trouxe para a gente. O Espiritismo ensina que a nossa prioridade deve ser a evolução espiritual. Está certo ou está errado? Buscando a verdade e a prática do bem. Isso pode exigir que em algumas situações tomemos decisões que contrariem os desejos ou expectativas da família, mas sempre com respeito e amor. Não é isso? A gente precisa fazer o bem, a gente precisa seguir o nosso caminho, mas muitas vezes nós vamos contrariar aqueles que não pensam como nós. Em resumo, tem várias coisas, tá? Eu trouxe só dois itens. O Espiritismo não prega o ódio aos pais, mas sim a priorização da evolução espiritual e da prática do bem. Então, o Espiritismo não prega, Jesus não pregou isso, vamos tirar da nossa cabeça isso, mas nós temos que dar prioridades naquele momento, né, a fazer o bem, a praticar, a exercer o amor e evoluir. O que pode exigir escolhas difíceis, que, por vezes, podem gerar conflitos com os laços familiares. Não é bonitinho?
como é que eles são inteligentes mesmo. A inteligência aqui aprovou a inteligência artificial, porque eles se baseiam em todo, né, aqueles mecanismos que eles têm, e eles poderiam dizer algo diferente do que a doutrina espírita pensa a respeito de odiar pai e mãe. É isso, gente. Então, que a gente possa, né, cada vez mais seguir Jesus. Mas seguir Jesus pelo amor, com o amor que foi que ele nos ensinou. E aconteça o que acontecer, infelizmente, não estamos num mundo ainda onde está tudo junto e misturado, a gente ter essa meta, essa rota. Eu quero e eu vou seguir o Mestre, porque isso, para mim, é o que eu vejo que é melhor. Muita paz para vocês, que Jesus continue conosco e muito obrigado pelo convite. Pode convidar, que estaremos aqui sempre, quando convidada. Vocês vejam que tudo entra em sintonia quando a proposta é fazer o melhor, né? A gente abriu uma página intitulada Fariseus. Por acaso a gente se inclui nesse contexto? Né? E ela abre a fala falando da importância de amar a Deus, né? Como o primeiro mandamento, e buscando lá isso tudo no Velho Testamento, não é isso? E a gente sempre, nos nossos estudos, a gente está buscando trabalhar essa questão de que tudo se resume nessa máxima, né? Todos os aconselhamentos de Jesus, as orientações, seus exemplos, ele finaliza nesse contexto dessa fala. Amar ao próximo como a ti mesmo. Porque é uma condição. Tipo assim, tu pode dizer que ama a Deus, mas se tu não ama a Jesus, não ama o teu próximo, como é que tu quer dizer que ama a Deus? Não é? Então, esse caminhar é que é fundamental, não é? De entendermos que o próximo é o nosso auxiliar da nossa evolução. Ele que nos auxilia a chegar lá. Sem ele, nós não chegaremos a Jesus. Nosso próximo é o ponto de referência que nós temos que trabalhar em nós. Porque diz amar como a nós mesmos. Não é verdade? É preciso tirar, e nós dissemos, né, o véu da letra. Encontrar o espírito da letra. Isso só se dá como? Estudando. Não tem outro jeito, gente. Não tem jeito. Se a gente não estudar, a gente vai ficar ainda com a letra, com o véu. Dito isso, a gente vai encerrar essa primeira fase, como nós dissemos de início, né? E eu volto a pedir que nós mergulhemos dentro de nós mesmos para buscar o melhor que já existe em nós, que é o amor, que nós temos pelos nossos próximos, né? Em especial os nossos familiares, mas nós estamos expandindo esse nosso olhar para aqueles que estão ao nosso derredor, aqueles que transitam no nosso caminho, que são as verdadeiras oportunidades do nosso soerguimento diante do Mestre Jesus, atendendo a sua orientação de amar ao próximo como a ti mesmo. Obrigado, Jesus, por nos fortalecer nessa vontade de aqui estar, na manhã de hoje, para experienciar esses conhecimentos que a nossa irmã nos trouxe e promover em nós a reflexão de como nós estamos entendendo as tuas orientações. Obrigado, Jesus, por estarmos vivenciando situações que nos levariam a permanecer em casa, mas que nós escolhemos estar aqui. E toda essa lição dessa manhã nos fortalece de que tomamos a decisão acertada. E assim, Senhor Jesus, te agradecemos do fundo do nosso coração por nos auxiliar a estar aqui, para mais uma tarefa em nossas vidas que edifica o nosso caminhar. Que a presença dos bons espíritos, em especial de Fabiano de Cristo, o mentor de nossa casa, o nosso orientador, nós agradecemos por essa oportunidade também. E assim, queremos encerrar essa primeira parte do nosso trabalho desta manhã, dizendo graças a Deus.